E eles colocaram matéria de capa: descriminalizar ou educar. Então vocês entrem lá para conhecer o artigo, né? E lá que está que vocês foram os nossos inspiradores desse artigo, os estudiosos do curso Estudos Filosóficos Espíritas do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, né? Lançamos essa campanha. Se vai ter adesão, não nos cabe mais avaliar, mas a campanha foi lançada a nível nacional. Quem quiser agregar-se, né? Quem quiser se unir a essa campanha, ótimo mesmo, porque a casa tem um trabalho aqui com as pessoas portadoras de problemas nesse sentido. Então, nesse artigo, eu me lembro que eu coloquei aqui: descriminalizar. Vamos ver o exemplo daquela jovem lá na Inglaterra, Amy Winehouse. A permissividade que os países europeus dão para essa situação, o que fez dessa criatura? Virou um autômato, não é? Brutalizou essa moça de tal forma que ela não conseguiu mais voltar a ter uma vida normal, como tantos outros artistas que a gente vê ao longo da história da música, Jimi Hendrix e tantos outros, né? Os nossos brasileiros também. Então, a droga é uma praga que não pode ser feita nada a não ser criminalizar, sim, principalmente traficantes, e cuidar dos pacientes que estão aí submetidos a essa visão de mundo tão distorcida como é a visão de mundo que a droga vai trazer qualquer coisa de salutar, não traz nada de salutar. Vamos lá, secretário? Então, nós vamos pegar aqui 3 lances de slides do mito à razão, a ressignificação da mensagem de Jesus, que é a desmitificação da mensagem dele e dele próprio, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto rapidamente. Para dar tempo, se der tempo, a gente vai ligar para o Adalberto lá do Núcleo Espírita Joana de Ângeles, lá no Japão. Ele está esperando lá a partir das 11h30, mais ou menos, a gente fazer ligação com o Skype aqui. Então, se a internet móvel não falhar, falaremos com o Adalberto daqui a pouquinho, tá? Ele vai falar do movimento espírita lá do Japão. Vamos lá. Ah, sou eu. Então, no mito à razão e o espiritismo, sem dúvida nenhuma, o espiritismo desmitifica, sim, desmitifica para trazer a nossa convivência de plano de expiação e provas? Não. Não minimiza a figura de Jesus no sentido de trazê-lo às nossas carências, mas coloca-o em espírito e verdade para ser conhecido, nunca adorado, para ser conhecido e seguido, né? Desmitifica os santos no sentido de trazê-los à nossa observação para que nós possamos seguir os seus exemplos, conhecê-los e seguir os seus exemplos. Traz para nós, com uma luminosidade tão grande, tantas ideias boas que permearam a nossa própria história no campo da filosofia, da ciência, da religião, e que, muito embora a gente saiba disso, mas ficou um pouco imerso, principalmente o sentimento de religiosidade, né? Ficou imerso no sentido mítico dessa mesma religiosidade. Então, a gente adora a Deus. O que é adorar a Deus? Que imagem que vem à nossa mente quando a gente diz adorar a Deus? Ajoelhar-se, colocar as mãos postas e olhar para o céu. Não é assim? Surge isso de maneira espontânea. Espontânea mesmo. Por quê? Porque nós fomos acostumados centenas de anos a esse procedimento. Então, isso para nós é adorar a Deus. O Espiritismo traz para a gente uma outra proposta: adorar a Deus em espírito e verdade. Não precisa se ajoelhar, não precisa elevar os olhos, não precisa colocar mãos postas. É buscar Deus dentro de si. Então, o mito nasceu de uma atitude primária nossa diante das coisas, sem rigor racional, sem crítica pessoal, sem dúvida nenhuma. Fez parte do nosso momento existencial, o mito. Ele sobreexiste até hoje. A gente estava passando aqui a música, tema do filme Avatar. O Avatar trabalha com mitos. O Senhor dos Anéis trabalha com vários mitos. O mito do guerreiro, do herói, do mártir. O personagem Frodo carrega consigo o mito do herói mártir.
O Aragorn, o mito do herói guerreiro. E assim sucessivamente. Essa é a nossa forma de interpretar o mundo, né? Nós interpretamos o mundo de acordo com os arquétipos coletivos que esse mundo tem como um arcabouço cultural. Então, se eu sigo um líder, na minha ideia, lá no meu subconsciente está a ideia do líder, mas também do herói. Senão eu não o seguiria. Eu só sigo um líder se ele está travestido daquela figura heróica, né? Então nós seguimos os guerreiros, nós seguimos os artistas, nós seguimos os políticos, seguimos aqueles que se sobressaem, empurrados por essa ideia mitológica do herói, do guerreiro, do mártir, daqueles que transcendem o senso comum. Percebem? Por isso que a gente os segue. Se eles fossem comuns como nós não os seguiríamos. Michael Jackson mergulhou de tal forma no seu sentido, no próprio sentido mitológico da sua própria imagem, que ele se autodestruiu. Elvis Presley é a mesma coisa. Está vendo como nós somos frágeis? Nós não sabemos lidar com o mito. Eles acreditaram que era um mito. Eles eram simples seres comuns. Simples seres humanos, né? A reflexão, a meditação ativa e a razão crítica viriam a destruir o mundo mítico e elaborar outro tipo de explicação, explicação filosófica. Então, hoje a gente convive com as duas coisas. Com o mito, que está no cinema, e que a gente gosta, e faz parte, o mito faz parte. Por isso que a gente... Dá até assim um alento para a nossa vida. A nossa vida está tão difícil que quando a gente vê um filme desses, assim, parece que os heróis vão voltar e vão solucionar todos os nossos problemas. Pelo menos naquele momento a gente acredita, né? E é bom, né? Naquele momento a gente acredita, dá um alento, que bom. Mas a gente tem que voltar à realidade e resolver os problemas, né? E os problemas são reais, não mitológicos. A filosofia espírita, mecanismo que faculta a desmitificação dos conceitos humanos presos ao tempo, liberta, conscientiza, responsabiliza o homem por seus pensamentos e atitudes, tornando-o partícipe da obra universal. Porém, a filosofia espírita, sem quebrar a mística natural do ser que se projeta na interexistência é um termo do Herculano Pires que quer dizer viver aqui e na dimensão espiritual, sem interrupção. A única interrupção que acontece, desculpe, é quando a gente deixa o corpo. É um intervalo, né? Um interregno, um intermésio, uma pausa. Nascimento, eu tenho 9 meses para me preparar no ventre da minha mamãe, aí eu nasço, tenho mais uns anos para me adequar, né, até a idade adolescente, aí a adolescência, o conflito adolescente vem dessa adaptação não concretizada ainda para o mundo adulto, né? Quando eu chego no mundo adulto, eu já estou integrada na vida material. Então, sem quebrar a mística natural do ser que se projeta nessa interexistência, abre-lhe perspectivas de plenitude ao conceder o entendimento de seu próprio processo de crescimento intelectual e moral, em base de fé, raciocinada porque lúcida e objetiva. Nas questões do Livro dos Espíritos 649 e 652, há referência sobre a adoração. Olha ali, então não é necessário que a gente ajoelhe, não é? Mas que a gente eleve o pensamento. É uma atração irresistível, natural da criatura em demanda do seu Criador. É a marca do obreiro na sua obra, como dizia o Descartes. Né? Lembra da aula de Descartes? Questão 667. Tudo quanto o ser humano não compreendia era obra de um poder sobrenatural, e disso acreditar em tantas potências distintas quanto os efeitos pudessem ver. Não ia mais do que um passo. Olha ali, Zeus comandando o seu panteão de deuses no Monte Olimpo. Interessante que quando Jesus profere o seu discurso inicial à humanidade, ele sobe ao monte também, não é? Por que será? Por quê? Porque a psicologia humana estava acostumada a isso. Quando você tem algo a falar, você sobe a um lugar mais alto. Olha eu aqui, ó. Dá o poder aqui está falando, né? Assim, percebe? É uma série, são rituais que nós cristalizamos no tempo para criar determinadas situações de importância,
de destaque. Então, Jesus, para se destacar da multidão, para falar para a multidão, ele tinha que estar acima dela, mesmo porque ele não tinha como dar uma visão, não é? Não tinha como ficar no mesmo. Mas o sentido psicológico dessa situação é essa. Jesus estava falando para a humanidade. Então, ele tinha que estar no lugar mais alto, né? Assim como os Zeus ali no Monte Olimpo. 668, 9, 70, 71. Fenômenos contribuíram para o desenvolvimento das crenças dos diversos deuses. Sem dúvida, Herculano estuda isso no Espírito e o Tempo. Sacrifícios atestavam a ausência quase total do senso moral, sem dúvida. Nenhum efeito positivo produziram, ao contrário, levaram ao crescimento das guerras santas que continuam até hoje. O homem se prende à exterioridade, não ao coração, é um espírito de vista estreita, diz os espíritos. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. As civilizações agrárias, está ali no Espírito e o Tempo, ou teocráticas, que persistem muitas vezes até hoje, nos dias atuais, civilizações, estados teocráticos, né? Não existe individualidade, há uma busca de transcendência, sim, mas em função de destaque da massa. Sócrates foi vítima dessa circunstância do poder temporal sobre o raciocínio, sobre a meditação, a elucubração. O condenaram e mandaram que ele se suicidasse. O homem primitivo era mais corpo que alma. Kardec assinala dois seres da estrutura humana, o ser do corpo e o ser da alma. O ser do corpo ainda é primitivo, o ser da alma traz a prioridade do espírito sobre a matéria. Desculpem, gente. As fases intermediárias estão dentro da escala espírita, na questão de 100 a 110. É uma evolução conceitual lenta, mesclada de superstições, de magia. O paganismo nos dá essa ideia dos mistérios do mundo iniciático. O misticismo envolveu a mediunidade na época dos oráculos. Tudo isso contribui para uma ideia totalmente mítica de Jesus que se perpetua até hoje dentro das religiões. O tempo das igrejas está chegando ao fim, como chegou nos mistérios da antiguidade. Todo o esforço de Jesus no combate à mitologia foi anulado pelos teólogos que transformaram ele mesmo em novo mito, fazendo da sua natureza humana uma espécie de simples manifestação pragmática da sua divindade. Então não é esse Jesus que o Espiritismo acessa. Não, de forma nenhuma. Ok. E Leon Denis conclui: a voz do Espiritismo, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a própria igreja, até aqui hermeticamente aferrolhadas, arrasam suas muralhas e entreabrem suas portas. A filosofia espírita é, sem dúvida, a revivescência do cristianismo nos fundamentos mais simples. Alguém duvida disso? Vamos lá agora. Nós já estamos acabando, tá? Jesus veio dar uma ideia para nós de perfectibilidade, é essa a palavra. Quando nós falamos de perfeição, parece que nós estamos querendo ser como Deus, não é isso? Mas, na verdade, ele nos trouxe a ideia de como chegar ao exercício dessa perfectibilidade, principalmente no nosso cotidiano. Meditem um pouco nessa frase. Depois vocês me digam o que vocês acharam dela. Já viram? Concordam? É fácil ser perfeito? Quem é esse ser? De
Primeiro vamos analisar a frase, depois a pessoa. Né, Márcia? Márcia, lê ali para mim. A perfeição? A perfeição é a calma completa, proveniente da harmonia de todos os sentimentos. Ok. Calma completa, proveniente da harmonia de todos os sentimentos. É essa a receita da harmonia interior. Nós somos criaturas passionais. Não é? Quando alguém nos estimula com alguma ideia, com alguma coisa, é mesmo, maravilha, fantástico. E todo mundo acha que isso é ser dinâmico, atualizado. Jesus não tinha essas manifestações passionais, tinha? Ele chegava, quando alguém dizia para ele, eu acredito no Senhor, ele dizia, que bom que você acredita em mim. Fantástico que você acredita. Vem comigo. É assim que ele se manifestava? O que ele fazia? Ele aconselhava. Lembra? Vocês estavam lá. Ué. Vem, larga tudo que tens e segue-me. E aí a maioria ficava. Né, Paulinho? Quem sabe nós ficamos lá. Atirando pedras, né, nos outros. Então, a harmonia de todos os sentimentos. Está vendo como a gente sabe como é importante isso, harmonizar os sentimentos? Não é? Mas então você não tem que viver apaixonadamente, sem dúvida. Paixão não é sinônimo de desequilíbrio. Paixão é sinônimo de amor. Né? Amor é aquilo que se faz, amor é família. Eu não preciso extravasar meus sentimentos para dizer que eu amo meu marido, minha esposa, meus filhos. Eu amo vocês. É assim que a gente fala? Não. Simplesmente convive com eles no cotidiano para que eles sintam o amor que nós temos por eles. E eles por nós, não é? A mesma coisa na relação no cotidiano, no trânsito também. Nós estamos assim no extravasar, diz o Gabriel Delano, numa mensagem tão bonita de 2004, lá no Congresso Espírita de Paris. Nós estamos no extravasar de emoções desequilibradoras. É o ser humano que está refém do seu próprio egoísmo. Meu Deus, né? Que tristeza. O que mais, Márcia? O que vem depois? O saber absoluto, a luz sem sombras. Olha só, o saber absoluto. Saber absoluto. Nós já sabemos tudo? Não. Mas nós vamos saber, vamos. Não é da vida do vizinho. Nós vamos saber da nossa vida, da vida global. A luz sem sombras. O que é luz sem sombras? Vocês dão risada, mas é sério. A luz sem sombras. Nós convivemos no mundo dual, não é isso? Dualidades, luz e sombra. Nós trazemos luz e sombra dentro de nós. Não é? Tem horas que nós somos luzes maravilhosas, mas alguém nos estimula para o mal e aí a gente mostra aquelas trevas tenebrosas que ainda trazemos e que precisam de iluminação. Não é? Abre o baú, sai. Então nós não somos maus, na verdade, nós somos ainda um tanto quanto ignorantes quanto ao valor da luz. Não é? Por isso que a gente precisa mudar. O que mais, Márcia? Felicidade? Felicidade sem pesar. E felicidade sem pesar. O que é felicidade sem pesar? Digam. Felicidade por si só. Liberdade. Felicidade sem lamento. Sem lamentar. Eu sou feliz, mas eu tive que abrir mão de tais e tais coisas. Ser feliz plenamente. A gente nunca é plenamente feliz. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Já repararam nisso? Então essa não é a felicidade completa que a gente tem na Terra. Não, abrir mão, até abrir mão, mas sem laços. Mas sempre fica uma coisa, sempre falta. Sem Sempre achar que falta. aquilo é uma perda. Porque a gente Mesmo gostaria que no- fosse no- diferente, né? Porque gostaria que fosse diferente, né? Exatamente. Mesmo no momento em que a gente acha que está feliz, mas se você voltar para dentro de si e falar, poxa, aquele problema, tanana, então é felicidade com infelicidade constante na nossa vida. Não quer dizer que nós tenhamos que viver em função das tristezas, não, mas essa é a nossa natureza. A gente precisa se conhecer para ver o que pode mudar isso. Né? O trabalho, a vontade sem hesitação, vontade sem hesitar,
Quanto mais a gente faz, a gente tem vontade. A dúvida congela. Né? O trabalho sem fadiga é tornado suprema alegria da alma. Hoje é segunda-feira, eu não vou trabalhar. O amor em sua mais sublime concepção. Que coisa linda. Né? É como Jesus nos amava, não é verdade? O amor que se aproxima do amor de Jesus pode ser chamado amor paterno ou amor materno, mas até aí ele é feito de paixão. Porque é o meu filho, é meu. Né? Até quando o casal briga, eu vou ficar com o meu filho, tá bom? Tá bom. Só que ele também é meu. Não é? O amor em sua mais sublime concepção. Esse espírito, olha, o espírito orientador do Conde de Rochester. Quando as obras de Rochester eram psicografadas pela Vera Krzyżanowski, que era uma médium lá do começo do século XX, parceira aqui no Brasil da Zilda Gama e tantos outros pioneiros do espiritismo, né? Hoje a obra do Rochester está permeada de ideias, um tanto quanto esdrúxulas, mas as psicografias da Vera Krzyżanowski são muito bonitas, muito bonitas. E o Rochester teve uma vida assim de redenção. Ele teve uma vida ao gênero de Agostinho, de Hipona, e ele se recupera quando ele se dedica, ele se arrepende, né, num momento da sua vida, da sua existência de dissipações, e volta os olhos para dentro de si para ajudar as pessoas, e quando eles encarnam, ele vai